Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Raça é Prioridade. E eu estou aqui com a minha fiel parceira que me coloca num lugar onde eu olho e falo, será que eu deveria estar nesse espaço aqui de tanto conteúdo? Ela que é a Wikipedia dos Direitos Humanos no Brasil, Tainá. Olá, eu sou a Tainá, não sou a Wikipedia de Direitos Humanos do Brasil, mas sou gerente sênior de Direitos Humanos no Pacto Global da ONU no Brasil e tenho o privilégio de liderar, além dessa plataforma maravilhosa, o movimento Raça é Prioridade, que tem como embaixadora aqui nossa super 99 Jobs, cujo Du Migliano, que não se apresentou, né? De novo. Segunda vez que você não se apresenta. Abro um episódio sem me apresentar. Aí ó. Mas estava ali escrito embaixo. Aí e hoje a gente vai conversar com uma pessoa muito especial, não é, Du? Sem dúvida. Camila Valverde, ela é diretora de impacto da Rede Brasil, do Pacto Global da ONU no Brasil, que é a maior iniciativa de sustentabilidade do mundo. Você também é a COO do Pacto, é isso? E como tarefa mais importante, minha chefe. Sua chefe. Na real, isso daqui vai virar um podcast de chefes da Tainá. Porque eu já tive também o meu chefe, que na verdade é o chefe da minha chefe. É o chefe da chefe e tal. Mas muito legal. Eu tô muito feliz de você estar aqui. Muito obrigado. A alegria é toda minha, Du. Uma alegria enorme, uma satisfação estar aqui participando com vocês. Eu sei o quanto a 99 Job é engajada nesse tema. E tô muito feliz de estar aqui para esse bate-papo. Deixei de falar de que você é soteropolitana. Mas eu acho que as pessoas iam descobrir, né? Não ia demorar muito para as pessoas descobrirem aqui. Tem 2 filhos. Sim, o Bruno e o Matheus. 17 e 18 anos. Comecei cedo. O menino tá fazendo administração de empresas inspirado na mãe. Então, ele faz economia, na verdade. Economia? Você bateu na trave, mas ele faz economia. Muito bom. Camis, conta um pouquinho como é que você chegou até aqui. O que você faz na fila do pão? Porque aqui eu li o que, né, vamos assim dizer, o disclaimer, né? Mas conta um pouquinho. Vamos lá. Eu sou administradora de empresa, aí sim você acertou. Sou baiana, soteropolitana, criada na Cidade Baixa, no Bonfim. Quem conhece Salvador deve conhecer. Na verdade, a minha infância foi na frente da igreja do Bonfim, então todo o lado espiritual da lavagem do Bonfim, com as baianas lavando as escadarias todos os anos. Eu estava ali na janela dando copo d'água para as pessoas que passavam. Então a minha vida é toda cheia de sincretismo, como toda boa baiana. E comecei a minha carreira profissional na Bahia mesmo. Comecei na padaria do meu pai, com sangue comerciante. E aí fui trabalhar no varejo já, como nesse lado comerciante. Trabalhei 22 anos no varejo. Varejo de alimentos. Uma parte grande do varejo, metade, eu diria, na área corporativa, com marketing, comunicação, responsabilidade social. Fui diretora nacional de sustentabilidade da rede de varejo e recebi um convite para mudar para a operação da empresa. E aí foi uma grande viagem para descobrir o negócio, né? Responder pelo lucro, pela linha final de um negócio, e fiquei neste aprendizado, nessa jornada por 7 anos. São ciclos, né? Os setênios. Então, eu encerrei esse meu setênio com um grande desejo de retornar para a área de propósito da minha vida, que era a área de sustentabilidade, a área de responsabilidade social, a área de direitos humanos. E nessa busca de volta, me preparei, fiz um mestrado em desenvolvimento regional e urbano, e surgiu, logo que eu tomei essa decisão, estava concluindo o meu mestrado, a oportunidade de dirigir a área de projetos, a área de impacto, no Pacto Global da ONU. E foi uma grande alegria ter retornado para esse lugar maravilhoso, que é o Pacto Global, que trabalha para as empresas se tornarem lugares mais sustentáveis dentro da organização e, através da sua cadeia de valor, transformar a sociedade. Então, estou muito feliz. O meu papel, junto com toda a equipe do Pacto, a Tainá, que faz um trabalho brilhante, é ajudar as empresas. Faz mesmo? Sem dúvida, ela faz. De vez em quando. Então, um pouco disso, cheguei aqui. Ô, Cami, você chegou, né, no Pacto uns 4 ou 5 meses antes que eu, né? No momento de fazer tudo isso acontecer
desse grande planejamento da aceleração desses movimentos, né? Que é um projeto, para quem não sabe aí, tá nos assistindo, vai lá no nosso site, no Pacto Global, olha lá as nossas iniciativas. Nos movimentos vocês vão ver, a gente tem vários movimentos com pilares estratégicos, indicadores, né? Foi realmente uma grande estratégia, né, para ser implementada. Acho que é claro para todo mundo que está dentro a importância das suas habilidades de gestão, de operações, de logística, de pensar o projeto, né, de execução, de liderar pessoas e processos, o impacto que isso teve no sucesso que a gente está tendo aí nos nossos movimentos. Mas queria que você contasse um pouquinho para quem está, né, nos vendo ou nos ouvindo, como foi isso para você, né, num tema que é o seu propósito também, que tem muito a fazer, nunca acaba, né, essa tarefa, mas que precisa aterrissar. Como você combinou, né, e como isso transborda no movimento, depois a gente vai falar do movimento, para fazer tudo isso operacionalizar e você trazer esses resultados brilhantes que a gente está tendo e que, com certeza, muito disso é mérito da sua liderança. Olha. Tainá, obrigada pela pergunta. Bom, como eu falei, sou administradora e 20 anos de varejo. E com o propósito de trabalhar nessa área. Então, esta posição para a qual eu sirvo hoje dentro do Pacto, ela é exatamente o casamento entre você ter o propósito, saber onde quer chegar para transformar a sociedade e saber o caminho de organizar as demandas, organizar a equipe, estabelecer as prioridades e acelerar. Então, de fato, quando eu entrei, o Carlo Pereira, que já esteve aqui com vocês em outro podcast, ele me trouxe o desejo e a vontade de lançar a Ambição 2030. Eu já tinha participado de uma experiência maravilhosa do lançamento do Mulher 360, de articulação de rede para operacionalizar, que é nossa embaixadora no Elas Lideram. No Elas Lideram. Então, nesse momento, a minha cabeça deu um estalo. Porque do passado, você fundei um movimento. Te fiz sair por outro caminho e hoje o movimento de lá de trás virou embaixador do que a gente está lançando aqui. Foi realmente um sinal de que a gente está no caminho certo para mim. Exato. Então, o trabalho é assim. Quando você tem vontade, desejo, propósito, apaixonada pelo que você faz, e você tem grande parte dos skills que precisa para isso realizar, ninguém tem, a gente busca e aprende todos os dias. O trabalho fica mais fácil. Então, e somado com isso, com um grupo de empresas que fazem parte do Pacto Global, com desejo e ansiedade por engajamento, conhecimento e avançar na pauta, somado com o time que existe hoje dentro do Pacto, com conteúdo, com competência para realizar, a gente está conseguindo acelerar essa agenda e chegar aqui, né? Ter a 99 Job como embaixadora, ter você liderando os movimentos de direitos humanos, né? Ter mais de 200 empresas hoje compromissadas Sim. com o movimento. Então, acho que esse foi uma conjunção dos astros. Isso é muito importante a gente estar falando, e a pergunta é porque é importante a gente também falar, né, Cami, que não é só não é intuitivo só, né? A gente tem processos, tem que ter uma estratégia. Eu acho que a diferença de ter uma pessoa com essa visão de negócio, né? Sim, o conhecimento técnico que todo mundo tem agregando ali a essa visão, mas ter uma estratégia faz toda a diferença para a gente conseguir realmente aterrissar, e isso serve também para as empresas que estão querendo aí começar ou já estão nessa jornada, né, Du? Você que é aí um grande líder também da sua organização. Du tá pensativo. Tá mesmo. Tô me lembrando aqui do dia que virou a chave pra mim, que a gente precisava trabalhar com isso. Porque, imagina, né? Vim de um espaço de altíssimo privilégio e sendo um homem branco hétero, que obviamente me coloca num outro lugar de privilégio também. Quando a gente criou a 99, a minha intenção maior era criar um lugar, uma cultura de trabalho que eu não encontrei em outro lugar para trabalhar,
E aí, olha só, é tanto privilégio que eu pensei, já que não tem um lugar para trabalhar, vou criar minha própria empresa. Olha o nível do privilégio da criança. E também da autoestima, né? Mas que bom que você fez isso. Porque Sim, foi... por um lado é um lado bom. No entanto, uns 4 anos depois, eu comecei a perceber que, na real, eu gerava emprego para quem tinha mais privilégio, ou com mais do que eu, ou tinha tanto privilégio quanto eu. E aí eu olhei e falei, cara, eu sou uma máquina geradora de racismo. Porque quando a gente tira a oportunidade de grande parte da população brasileira, né? Hoje, por conta da lei de cota, 50% das pessoas que saem das universidades federais no Brasil, a gente está falando de 500 mil de pessoas, são pessoas negras, né? E essas pessoas não têm o mesmo acesso que as pessoas brancas que fazem as mesmas faculdades com notas até piores. Pessoas brancas com notas até piores têm mais oportunidade de trabalho. E eu olhei e falei, cara, eu não estou fazendo nada para isso. Aí eu tenho uma veia do marketing ali, da comunicação, da publicidade. Geminiano também. Aí eu fiz um evento, Camis, para mudar a cultura, a missão da empresa. A missão na época era mudar o mundo ajudando as pessoas a fazer o que amam. E aí a missão nova virou mudar o mundo ajudando as pessoas brancas a fazer o que amam. Aí todo mundo que tava na empresa olhou e falou assim, como assim? Tipo, isso é racismo, né? Tipo, você não pode falar isso, amigo. E aí eu olhei e falei, mas a gente já faz. Por que a gente não pode escrever o que a gente já faz todo dia? E aí eu chamei todos os recrutadores e falei, vocês como account managers das empresas que são nossos clientes, quantas pessoas negras vocês estão recrutando? E aí a gente se viu, de fato, como uma máquina geradora de racismo. E dentro do contexto, vamos assim, de ser uma agência de empregabilidade, de gerar oportunidade de trabalho, de tipo, não é uma coisa que os nossos clientes nos demandavam. Então a gente que teve que começar ali a cutucar o cliente. E a gente fez em 2017 o primeiro programa de estágio para pessoas, o primeiro programa exclusivo para pessoas negras, né, no Brasil. E quando eu fui na dinâmica e eu vi só pessoas negras dentro da sala, a energia que tinha aquilo, porque a energia de eu tinha participado dos meus programas de estágio que eu fiz, que eu prestei, né? Antes de criar a 99, eu prestei 66 programas de estágio e trainee. Acho que eu nunca contei isso. Pra hackear como fazia, pra depois fazer do nosso jeito. E desses 66 eu passei em 15. E não porque era bom, porque eu sabia passar nos processos. E quantas pessoas negras eu via nessas fases? Nenhuma. E aí quando eu vi um programa de estágio, um programa ali onde tinha na sala 40 pessoas negras numa sala de dinâmica, que... Pela primeira vez eu tive um sentimento, até me arrepia falar, primeira vez que eu tive um sentimento que aquelas pessoas que estavam ali, elas não estavam pura e simplesmente esperando elas passarem. Elas estavam felizes porque quem passasse ia ser uma pessoa negra. Uma parada que não existe entre a branquitude como um todo, né? Tipo, entre o conceito. E aquilo mexeu muito comigo. Eu falei, cara, é isso aqui que eu vou fazer, é isso aqui que eu vou trabalhar. Isso há 5 anos, né? Mas assim, a gente na época tinha uns 50 clientes, vamos assim dizer, e desses 50 clientes eu tinha 4% dos programas com olhar para inclusão. Hoje eu tenho 67% dos nossos clientes com olhar para inclusão, né? A gente de fato está fincando o pé em ter processos seletivos que tenham cotas e vagas afirmativas. Falei demais, Tainá? Posso comentar? Óbvio, claro, pelo amor de Deus. Todos os colaboradores, todos, de qualquer organização, têm o seu valor e o seu papel dentro da organização. Eu vim de operações, da base, eu via a importância de quem estava abastecendo no caixa, atendendo, assim como a diretoria, o comercial, eu me relacionava com todos os níveis. Mas eu queria aqui destacar uma coisa que você traz na sua fala, você traz com o seu exemplo de CEO, de dono da sua empresa, de CEO, de líder, da importância do líder engajado. O líder transforma a organização. E por isso que a Ambição 2030 e os movimentos, as empresas entram quando o CEO assina a carta se comprometendo com aquilo ali. Porque a gente sabe que quando chega num nível de organização que a mais alta liderança precisa assinar um documento se comprometendo, se dispõe a assinar um documento, já passou pela área de comunicação institucional, já passou pelo jurídico, pelo compliance, então já mobilizou a organização inteira e aquele compromisso vai se cumprir. Então você está trazendo uma evidência da importância do engajamento e envolvimento da alta liderança.
Você transformou a sua organização e que bom que o seu negócio influencia dezenas e centenas de outras organizações. Então, estamos no caminho. Fico mais otimista ainda. Cami, pegando esse gancho que você trouxe, que amarra muito o que a gente está conversando, né? Todos os nossos papos aqui, né? Fala pra gente como, justamente nesse pensamento estratégico, foram estabelecidos esses pilares, né? Ou seja, essa ideia da alta liderança, essa construção de capacidade, e já contando um pouco também do movimento, né? Do Raça é Prioridade, que você construiu junto ali na estratégia, na conversa com as parceiras estratégicas e organizações, e os compromissos, enfim, tudo isso. Perfeito, Thay. Bom, primeiro eu queria dizer que a Agenda 2030 é uma agenda de todos, do mundo inteiro, setor privado, setor público, sociedade civil. No Brasil, o Pacto Global fez um estudo, né, um planejamento estratégico com base em estudo para decidir quais eram os ODS que nós iríamos fazer uma aceleração no Brasil, né, que eu vou falar já como é que funciona o movimento. Não tem um ODS específico para trabalhar com pessoas negras, para trabalhar com raça. A gente entendeu que para o Brasil esse tema é caríssimo, é fundamental para o desenvolvimento do país e que ele tinha uma ligação direta com o ODS 10, que é a redução das desigualdades. Quando a gente olha a população brasileira, a gente sabe que a maioria da população pobre é a população preta. E a gente precisa trabalhar o desenvolvimento do nosso país. Então, para trabalhar o ODS 10, para trabalhar a equidade de raça, a gente lançou o movimento que estamos aqui conversando, que é o Raça é Prioridade, que tem o objetivo de trazer pessoas negras para a posição de liderança. Tem um estudo do CERT que mostra que 4% das posições de liderança são ocupadas por pessoa negra. Quantas pessoas negras a gente tem no Brasil? Como é a nossa demografia hoje? 50%? 56, 54, tem 56,1. Na casa dos 50%, e a gente tem 4%. Então, o que fazer para que a gente tenha pessoas negras em posição? Várias coisas. É um problema complexo, não é um problema simples. Mas se a gente parar na complexidade do problema, ele vai continuar, ele vai piorar, na verdade. Então, nosso papel como rede de empresas que defende a sustentabilidade, a transformação da sociedade, é encontrar e oferecer soluções. Por isso a gente criou o movimento Raça é Prioridade, que tem o objetivo de acelerar a quantidade de pessoas negras em posição de liderança. A ambição maior é ter 30% de pessoas negras até 2025 e 50% de pessoas negras até 2030. E esse é o compromisso que as empresas assumem quando a alta liderança assina ali, né, Cami? Exato. Tem vários... Nos outros movimentos acontecem também várias sessões de tirar dúvida de que meta é essa, como eu vou atingir, como eu posso atingir essa meta se na minha cidade a demografia é diferente. Então, vale a pena dizer aqui para todos que esse é um compromisso, é a ambição do movimento, mas que a gente acompanha, através de indicadores, o percentual de pessoas negras em posição de liderança de acordo com a demografia do lugar, né? Então, se eu tenho uma cidade, um estado em que a gente tem uma população negra de 20%, os indicadores do movimento não vão exigir que aquela empresa tenha 40% de pessoas negras. Vai respeitar a demografia do município ou da cidade. Mas para chegar nesse número, aí é que está o pulo do gato. O movimento oferece um percurso para as empresas avançarem, né? Uma jornada que a gente chama de jornada aberta ou jornada free para todas as empresas cujo CEO assinou compromisso conosco. É importante dizer, Tainá e Du, que além desse percentual de pessoas negras em posição de liderança, o movimento ele vai capacitar 20 mil pessoas negras em soft skills e hard skills para o mercado de trabalho. E também tem a ambição, e eu tenho certeza que com o apoio da 99 Job a gente vai conseguir colocar mais 15 mil pessoas negras em posição de liderança no Brasil. E só assim a gente consegue, uma conversa que nós tivemos em outras ocasiões, trocar o dinheiro, né, de mão, a fazer com que o desenvolvimento de fato aconteça com quem mais precisa.
E para terminar essa minha fala aqui, que eu já me estendi muito, peço desculpa, Nunca, mais tem uma, a um gente tá ponto pra te importante para falar, quando eu falei da liderança, que você ilustrou a importância de um CEO encabeçar o tema, liderar o tema e mobilizar. O movimento também vai trazer 150 lideranças, altas lideranças, influenciadoras, que engajem o seu segmento e a sociedade civil dentro desse tema. É fundamental, além do CEO engajar a sua rede, a sua organização, a sua cadeia, ele seja um influenciador, né? Porque as pessoas seguem os líderes. Segue o líder, já ouviu essa frase? Segue o líder. Se o líder é um bom exemplo e ele está pregando, né, a equidade racial, o antirracismo, a gente vai conseguir chegar lá. Com certeza. Maravilhoso. Sabe o que eu lembrei? Fale. Daquela musiquinha Follow the Leader. Isso é muito antigo, né? Não é da minha época, não. Nem sei o que é isso. Na Bahia não tinha essa Não música. tinha, né? Na Bahia tinha coisa bem melhor. Com certeza. Sem Nossa, dúvida. pensei umas impublicáveis. Mas umas músicas Essa é a parte que a boas. gente vai cortar aqui, tá? O podcast. Aquela parte que aparece em preto e branco, aí faz uma... E é importante, né, a gente destacar também, Cami, do que, além das nossas empresas embaixadoras, né, a gente tem aqui a 99 e estamos construindo, né, outras conversas também para termos mais embaixadoras. Tem também as nossas parceiras estratégicas, ou seja, nada é feito sozinho, né? Nada tá sendo feito como uma competição ou inventando a roda, né? Acho que também é legal você nos contar desse lugar que o Pacto cada vez mais está como protagonista também de aglutinar, né? De ser palco, né? Para tanta coisa legal que já está aí. A gente, por exemplo, né? Antes de te devolver a palavra, falando da capacitação, a gente tem parcerias estratégicas como a RME, né? A gente conversou com a Ana Fontes, a gente tem a Generation, que é uma ONG capacitadora em tecnologia. Então, a gente está construindo muitas alianças, né, Cami? Porque um dos pilares dos nossos movimentos também é a coalizão, né? A rede, o programa em rede. Conta mais também pra gente um pouquinho dessa visão da coalizão. Perfeito. Hoje de manhã eu ouvi uma pessoa da nossa equipe, vocês ouviram também que vocês estavam juntos, e ela disse que sozinho a gente chega mais rápido, mas que junto a gente chegava com... Ela não usou mais longe, ela chegou com consistência, né? Inteiros. Ela veio com outros atributos de quanto a gente chegava lá onde a gente quer chegar quando a gente chega junto. E a construção dos movimentos, eu chamo de modelagem, como nós modelamos os movimentos, eles têm este espaço de construção coletiva com organizações no Brasil que têm notório saber dentro do tema. Né? O Pacto Global da ONU é para ser este lugar, este convívio, esse lugar onde as organizações se encontram e a gente cresce juntos. E o nosso diretor executivo, nosso CEO, o Carlos, ele fala sempre, a gente não tem que ter vaidade autoral. Quando essa frase é colocada para todos e a gente segue, a gente tem que ter conosco quem está fazendo melhor do que a gente, quem tem equipes que tem ainda conteúdo ainda mais rico para trazer e a gente acelerar a pauta, porque o que a gente quer é acelerar e fazer a entrega do ODS, né, da Agenda 2030. Então, no movimento Raça é Prioridade, a gente tem vários parceiros-chave, você já falou alguns deles. Também queria destacar o CERT, que é fundamental, a Cida Bento, toda a equipe dela é fundamental nesse conteúdo. Inclusive, o CERT participou da concepção do movimento desde o início. Isso foi chave para o sucesso que a gente está tendo. ONU Mulheres também é uma parceira estratégica do movimento, porque a questão da mulher negra, vocês já devem ter comentado aqui, porque conversaram com várias pessoas, e a gente sabe o quanto a gente precisa investir, e enquanto este público, ser mulher e ser negra no Brasil, é o público que a gente mais precisa ter como foco do nosso trabalho, para a gente gerar esse desenvolvimento para as pessoas e para o país. Muito bom, muito bom. Esse é o episódio que ele tá mais reflexivo, Cami. Você tá mexendo aí. Ah, comigo? Sim, maravilhoso. E a sua oralidade é incrível também, né? Você vai entrando assim.
voz gostosa. Olha só, o CEO que está nos assistindo, a liderança que está nos assistindo, que está ciente, seja por conta do que a gente está falando, ou seja porque ele está vendo no mundo, que a agenda antirracista nas organizações precisa de uma aceleração, precisa de dar uma acelerada, né? Voar essa agenda. Você diria que qual é o caminho? O que você diria que falta? O que você diria que é o foco de se fazer? Primeiro, é preciso ter coragem. Porque essa ainda não é, infelizmente vai ser, ainda não é uma pauta que as pessoas aceitam com facilidade. Ainda não é. E ainda é uma pauta também que muitos dizem que aceitam para não ficar feio na fita. Então, primeira coisa, eu acho que o CEO tem que ser um CEO corajoso, né? E dizer que nós do movimento estamos aqui abertos para tirar todas as dúvidas, esclarecer todos os pontos. Gatinhos de Shrek agora aqui, né? E convidá-los que estão nos assistindo a fazer parte do movimento Raça é Prioridade. Muito obrigada, Cami. Maravilhoso. A gente tá chegando ao final, mas eu acho que cabe mais uma pergunta, chefe? Sim, claro. Ó, quantos chefes eu tenho, né? Você viu como ele falou, né? Cami, o que você destacaria da sua experiência de vida pessoal, das suas vivências? Uma coisa que você falou no começo e que eu posso atestar, né? Da sua espiritualidade. Você comentou e é muito presente, né? Na nossa convivência com você, essa fé, né, essa crença realmente que traz as reuniões. Ela fala, vamos bater essa meta, ela vai lá, acende a vela, a gente fica até... É mesmo? É verdade, ela Linda. acende as velinhas e manda foto que acendeu. E pras coisas profissionais, mas pras coisas pessoais também, né? E aí a gente fica mais... Porque aí a fé dela compensa um pouco os ausentes de fé, né? E equilibra. Equilibra. Equilíbrio. Mas como, né, brincadeiras à parte. Não é brincadeira, não. É uma E olha coisa... só, quem nasceu na frente Da Igreja do Igreja Bonfim não Bonfim, pode esperar nada abençoada menos do que isso. Exato. mas abençoada já tem uma energia ali maravilhosa. Né? Mas não é uma coisa vã, eu acho. É uma coisa importante também. Porque muito... até de outras conversas que a gente teve também sobre ancestralidade, sobre influências, sobre outras visões, Sim. né? Sobre mudar o mundo. Mas assim, voltando, então, quanto você sente que você gostaria de comentar, assim, da sua vivência, da sua fé, da sua vida como mãe, como mulher, como, enfim, o que você quiser trazer para os nossos ouvintes se inspirarem mesmo. Esse tem sido um espaço de muita inspiração. Eu, pelo menos, estou saindo muito inspirada daqui, para que as pessoas também possam se inspirar com o que a gente se inspira aí um pouquinho todos os dias. Tá bom, Thay. Bom, o que eu poderia dizer? Eu queria fazer um comentário primeiro sobre o início da sua pergunta sobre a espiritualidade. E falar de um outro tema. A gente está falando de raça, mas eu não posso deixar de passar a mensagem da intolerância religiosa, que é um ponto seríssimo. No meu entendimento, e você fez uma pergunta pessoal, eu posso dizer, religião é como cada um faz a sua ligação com Algo maior. O divino, né? o divino, com uma energia superior, com o que quer que seja o nome que aquele indivíduo dê, mas é uma ligação com algo superior que lhe dê paz, né? Que lhe deixe se sentir melhor. E a gente precisa respeitar a forma que cada um tem essa sua ligação pessoal. E já saindo dessa minha fala para uma mensagem da minha vida, do que eu prego muito nos lugares em que eu trabalhei, e com os meus filhos, e com meu marido, com os meus amigos, que tenho muitos, graças a Deus, e a minha família toda, que é a palavra respeito. Todos os lugares que eu passei, eu disse, quando saí, se eu puder deixar uma mensagem para vocês só, respeitem as pessoas. Respeitem o seu colaborador. Respeitem o que ele está lhe dizendo. Respeitem o jeito dele ser. Respeita a sua liderança também, porque ela também é um ser humano. Então, e quando a gente coloca essa palavra respeito na frente,
a gente consegue intermediar qualquer conflito, dando a real do respeite a Thay, respeite o Du. Você imediatamente você volta para um lugar e diz, eu sou um ser humano, fulano também, deixa eu repensar. Então, eu acho que o que a gente faz tem que ser pautado pelo respeito pelas pessoas. Muito bom. Maravilhoso. Fechamos em chave de ouro. O que você acha? Eu acho que quem está assistindo ou ouvindo tem a mesma honra que eu aqui de poder discutir. E eu ainda tenho uma honra maior, que eu também sou vizinho da Camis, né? Olha aqui só. em São Paulo, aqui em São Paulo, então isso daí é uma Privilégios é sobre isso também, né? Você vai no shopping, encontra a Cami. Olha só. Assim, casualmente. Né? Do nada, ali no supermercado, né? Tipo, andando pela rua. Muito obrigado mesmo. Foi Obrigada muito legal. pelo convite. Obrigada. Adorei. Vamos avançar e seguir juntos. Tamo junto. E você que nos assiste, se você entende que isso é compartilhável, e eu tenho certeza que você, por favor, compartilhe esse conteúdo para todas aquelas pessoas que você acredita que ainda precisa ali um pouco mais de, ou uma energia, um empurrãozinho, ou até mais conteúdo mesmo para continuar fazendo as mudanças que o Brasil precisa. As organizações, elas não estão pura e simplesmente para gerar lucro acionista, elas vieram para gerar benefícios à sociedade como um todo. Tudo que a gente está falando é sobre o motivo pelo qual elas existem, tá bom? Um beijão e até o próximo.